seminário, nós pensamos que a minha participação seria fundamentalmente nessa discussão entre Amaral e o PTB, e ela sugeriu esse título, Relações Perigosas e tal, que eu achei instigante, mas, na verdade, eu resolvi mudar um pouco a minha fala de hoje em virtude da ausência do Carlos Eduardo. Sarmento queria falar sobre a questão da fusão. E eu acho que nós, fazendo um seminário, trabalharmos com a trajetória do Amaral e deixarmos de fora essa temática, eu acho que deixa essa discussão com vários temas inconclusos. Então, eu dividi a minha exposição, eu dei um novo título, que eu chamaria de Desafios do Amaral Peixoto. E eu estabeleci esses desafios em 2 recortes e 2 temas. Eu não queria fugir completamente do que eu havia me comprometido inicialmente, que eram essas relações do Amaral com o PTB. Mas, por outro lado, eu não queria deixar de fora a problemática da fusão. Então, na verdade, eu vou fazer a minha apresentação recortando esses 2 temas e 2 conjunturas políticas, com 2 recortes cronológicos. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é exatamente essas relações entre o Amaral e o PTB, no período de 45 até, fundamentalmente, 58. Poderia ir um pouco mais adiante, mas eu vou me fixar fundamentalmente nesse recorte. E o que nós podemos detectar, quer dizer, o que seriam os grandes desafios desse homem público, que a Maria Celina, tomando de empréstimo as qualidades, o que seria a vocação de um político, atribui também ao Amaral. Na verdade, quer dizer, o Amaral Peixoto, já desde o fim do Estado Novo e nos preparativos para o processo de democratização, ele se mostra um grande articulador político e uma pessoa com grande capacidade de se adequar aos novos tempos, quer dizer, de sair de uma estrutura política autoritária, de uma interventoria, onde ele não tinha que conviver com a disputa eleitoral, para entrar numa nova conjuntura. E aí, nesse momento, não só ele é o grande articulador do PSD Fluminense, mas ele também exerce um papel fundamental para a criação do próprio PTB Fluminense, que era um partido que naquele momento tinha dificuldade de se firmar. Ele não consegue, diferentemente do PSD e da UDN, de montar diretório em todos os estados brasileiros, e especialmente no estado do Rio, essa dificuldade se apresenta de forma mais efetiva. E Amaral é uma figura-chave para auxiliar a criação do PTB no estado do Rio. Além disso, em outro momento, eu vou trabalhar com algumas conjunturas de maneira bastante rápida, a gente pode ver novamente essa capacidade do Amaral de grande articulador, de homem com capacidade de estar sintonizado com os desafios e com as demandas do momento, na conjuntura dos anos 50, quando novamente Amaral vai desempenhar um papel chave, não só dentro da política fluminense, que nesse momento se encontra bastante fragmentada pela própria cisão do PSD na Fluminense, quando ele consegue rearticular o PSD e unir o partido em torno do seu nome para que ele seja um candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Igualmente na esfera nacional, embora o PSD tenha lançado o Cristiano, Amaral mais uma vez vai articular suas forças e as forças fluminenses para apoiar o nome de Getúlio Vargas, candidato pelo PTB às eleições de 1950. Então, nós podemos perceber que nessas várias conjunturas, o Amaral foi um grande articulador, um grande timoneiro nessa aliança PTB-PSD, com uma capacidade muito grande
de aparar essas arestas, né, de dirimir esses conflitos, de perceber os desafios que se colocavam. E eu acho que ele foi bastante bem sucedido, né, nessa empreitada, ou nessas empreitadas. Novamente, após o suicídio de Vargas, após essa virada na política, Amaral novamente, em 54, né, vai ter um papel fundamental na renovação da aliança PTB-PSD no estado do Rio, articulando o nome de Miguel Couto para governador e de Roberto da Silveira, né? Essa articulação inovava, renovava, atualizava numa conjuntura que já estava sendo alterada nessa aliança de PTB-PSD, né? E essas relações que a gente poderia chamar desafiadoras e perigosas no sentido que elas poderiam entrar em falência, né? Amaral tinha competência de efetivamente lidar com isso e equacionar esses problemas, né? Em 55, então, nem se fala, né? É um processo de sucessão eleitoral, quer dizer, depois da saída de Vargas da cena política, um momento de crise onde várias alternativas políticas sucessórias são colocadas em cena, né? Através da UDN, de setores do PSD, e o Amaral é um artífice importante em aparar as facções internas do PSD, em apoiar a candidatura de JK e de ajudar na costura que garantiu a vitória de JK na aliança com o PTB, promovendo as articulações necessárias para que o PSD, um partido conservador, né, um partido que naquele momento também enfrentavam dissensões internas, pudesse se aliar com o Jango, né, que encontrava tantas resistências depois da sua passagem pelo Ministério do Trabalho, né, e de todas as acusações de estar envolvidos com comunistas, e ainda por cima ter a declaração de Prestes de que iria apoiar essa chapa, né, e Amaral consegue efetivamente ter um papel central, né, na maneira de administrar essa aliança, de permitir a renovação dessa aliança, né? Eu acho que a vitória de Juscelino, a vitória de Jango, deve-se em grande parte ao papel e à atuação de Amaral Peixoto como um timoneiro, né, como uma liderança que apreendia muito bem os desafios e lidava muito bem com essas crises e conflitos, né? Mais uma vez, nas eleições de 60, Amaral vai ter clareza das dificuldades de dar o que significava a candidatura a Lodge. E, mais uma vez, ele será um dos últimos nomes do PSD a bancar a candidatura do Lodge. Por quê? Porque ele sabia que, efetivamente, as dificuldades que isso traria e as possibilidades de derrota que esse nome envergaria, né? Eu acho que, talvez, nesse momento, fosse um grande momento que o Amaral pudesse ser ele o candidato do PSD, né? Ele o nome que poderia, com a sua habilidade política, com a sua experiência eleitoral, com a sua capacidade de costurar acordos, né, se articular com o PTB e com o Jango, e efetivamente talvez a história tivesse tido um outro desfecho. Mas a história se faz não com o que poderia ter sido, mas com o que realmente foi, né? E eu acho que nesse momento o Amaral perde, né? Ele não sei se isso ficou evidente, não me lembro, no livro, se em algum momento ele se colocou, mas certamente dentro dele ele se colocava, porque com a estatura política dele, com os cargos que ele ocupou, certamente ele tinha que ter pensado que ele era um nome-chave para ser candidato à presidência da República, né? Então, eu acho que, nesse momento, ele perde essa possibilidade, né?
E essa perda, eu acho que foi uma perda para a política brasileira, eu acho que foi uma perda para o PSD, né? E acho que foi todo um desenrolar posteriormente que vai levar ao golpe militar e à candidatura do Jânio, até a renúncia, enfim. Eu poderia continuar exemplificando essa atuação do Amaral ao longo do governo do João Goulart. Eu acho que não daria tempo aqui, porque eu quero tratar do segundo recorte que eu fiz, que eu considero também igualmente importante, que é a atuação do Amaral, agora numa nova conjuntura. Não é mais um regime de 46, né? Não é mais uma democracia numa estrutura de pluripartidarismo, mas é uma conjuntura, né, de ditadura militar, de bipartidarismo, né, e de fusão. E o que representou de fato a fusão do Estado do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara para Amaral Peixoto e para a sua atuação política, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante, eu não vou entrar aqui na discussão das teses acerca da fusão, se era exatamente uma intenção de domesticação do MDB, se era uma razão geopolítica, até porque, efetivamente, eu não quero alongar minha fala aqui, mas eu queria mencionar, quer dizer, os imensos desafios que o Amaral vai enfrentar nessa conjuntura, né? E aí, quer dizer, dois trabalhos que eu escrevi, um que está publicado nesse livro, A Democratização no Brasil, coordenado pela Alzira Abreu, onde eu falo do processo da fusão e analiso essa discussão entre o chavismo e o amaralismo, e num outro livro que foi produzido pelo CPDOC para Alerj sobre Chagas Freitas, por incrível que pareça, um livro sobre o Chagas, um grande capítulo sobre o Amaral, um capítulo, eu acho, muito mais positivo, digamos, em relação ao Amaral do que ao Chagas, né? Mas o desafio da fusão se colocava, quer dizer, como juntar, né, no mesmo partido essas duas lideranças, né? Quem comandaria esse novo MDB? Né? Num primeiro momento, logo em 74, as primeiras tentativas, as primeiras ações foram no sentido de evitar a cisão, de fazer com que os diretórios cariocas e fluminenses pudessem atuar de uma forma cooperativa. Mas essa tentativa de consenso, de evitar a cisão, ela foi muito rápida, ela foi de curta duração. Amaral tinha, de um lado, o seu cacife, né, que era um controle importante ainda da política fluminense, né, e, além do mais, ele contava com um apoio expressivo, né, do Diretório Nacional do MDB. Mas, ainda assim, num primeiro momento, parece que o Chagas se desliga do MDB e parece que o Amaral, efetivamente, e os seus aliados vão ter o controle do MDB. Mas isso é mais aparência do que consistência dessa possibilidade de controle do partido. Na verdade, o Chagas, rapidamente, ele começou a penetrar nas cidadelas amaralistas, ele começou a penetrar no interior fluminense, através do seu controle. Na verdade, ele dispunha de um conjunto de recursos políticos que se sobrepunham ao que o Amaral podia dispor naquele momento, como um homem de oposição ao regime militar. Enquanto Chagas fazia, ainda que se nomeando como liderança de um partido de oposição, ele, na verdade, ele fazia o jogo da ditadura militar, né? Ele se afinava com o Geisel, ele ajudou em vários momentos a articular, a dirimir conflitos, a contornar dificuldades para que a fusão pudesse ser efetivada, né?
Além do mais, ele contava com um instrumento fundamental que era o jornal O Dia, que se tornou uma ponta de lança no interior fluminense, divulgando as candidaturas, divulgando os nomes daqueles que iriam se eleger deputados estaduais, federais, ao longo do período. Na verdade, quer dizer, nesse momento, os recursos políticos do Amaral iam minguando diante, né, das possibilidades do chavismo. Tá? As moedas de trocas que o Amaral tinha para manter a fidelidade dos seus aliados, ela diminuía diante da efetiva rolo compressor que o chavismo fazia entrando na política fluminense, tirando o fato de que ele já tinha um controle efetivo sobre a política carioca, considerando que ele havia sido governador já do estado da Guanabara, né, e que o governo do Faria Lima não tinha tomado nenhuma providência, não tinha efetivado nenhum tipo de política para desmontar a máquina chavista construída anteriormente. Né? Ainda assim, Amaral não se curva, ele vai à luta, ele arma uma nova ofensiva buscando uma aliança com a esquerda, buscando uma aliança com os parlamentares autênticos, né? E buscando retrabalhar, relançar as suas antigas bases fluminenses, né? E contar com o apoio do MDB nacional. Essas tentativas, quer dizer, a articulação com os autênticos, reatualizar as suas ligações com as bases fluminenses, o apoio do MDB nacional, que não via Chagas com muito bons olhos em função das suas ligações com a ditadura, né? Mas ainda assim, todas essas iniciativas se mostram pouco frutíferas, porque nas eleições municipais de 76, né, há uma vitória acachapante do MDB, e essa vitória do MDB é fundamentalmente uma vitória dos MDB chavistas. Né? Em 77, novamente, Chagas, que tinha aparentemente deixado o partido, né, só aparentemente, se a gente pega os depoimentos de vários parlamentares que atuaram nessa época, eles dizem que muitas das coisas se decidiam, embora Chagas estivesse fora formalmente do MDB, tudo se decidia não nas reuniões partidárias, mas nas salas do jornal O Dia. Né? As eleições de 78 parecem apontar uma nova possibilidade. Falar dessas coisas é a gente falar da história do tempo presente, né? E é falar um pouco da nossa vivência política. Eu fico olhando ali a Edith, a Celina, né? A Regina, eu própria, as meninas, né? Nós vivemos isso, nós acompanhamos o que foi essa luta, né? E como a gente se até emociona. Mas, enfim, o acordo Chagas-Amaral, que colocava Chagas como candidato a governador, Hamilton Xavier como vice-governador e Amaral Peixoto como senador, né, de fato, o próprio acordo e os próprios termos do acordo já eram bastante complicados, bastante confusos e difusos e pouco divulgados, né? E finalmente, o apoio do Chagas e do jornal O Dia ao Figueiredo, né, deu um novo alento, uma nova força ao Chagas, que simplesmente não vai respeitar em nada esse acordo efetivado. Né? Nós vemos com isso, quer dizer, eu queria já me aproximar do fim, né, da minha apresentação, para não me alongar muito, porque eu já tenho aqui acho que 15 minutos, né? Eu quero me manter dentro dos 20 minutos. Eu nunca sei o tempo de tempo. Você tem coordenadora da mesa, não consigo, não consigo. Bom, mas eu estou tomando conta do tempo. Então a gente percebe, quer dizer, que o fim do acordo de 78, né, para as eleições de
1978, e depois o próprio processo de reformulação, da reforma partidária e do surgimento dos novos partidos, né, vão dar a Chagas um poder de controle muito grande do MDB, né, empurrando o Amaral Peixoto para o PDS. Né. Eu acho que, se nós olharmos essa conjuntura, né, se nós olharmos esse período, o que foi a fusão, o que foi a luta chaguismo-amaralismo, né, as etapas detalhadas, que quem tiver interesse pode ler nesses 2 artigos aqui que eu escrevi, que não é o caso agora reproduzir, porque são idas e vindas e lutas por detalhes e participações em comissões e questões jurídicas, enfim. Mas a gente percebe, né, que o Chagas saiu vitorioso desse embate. Mas eu acho que resta uma outra pergunta, um outro problema para a gente refletir, né, ou para a gente pensar e para a gente colocar como tema de pesquisa. Né. A Maria Celina mencionou aqui que a Celina, a Arca da Amaral Peixoto, né, é uma boa gestora, né, guardiã da memória. Mas eu acho que, ainda que o Amaral Peixoto possa ter perdido aquela parada política, né, eu acho que o legado político dele no estado do Rio é um legado vitorioso. Entendeu? E eu acho que, se o Chagas foi vitorioso naquele momento, eu acho que ele não deixou legado nenhum. Mesmo se a gente fala com as novas gerações, eu sou professora de História Política, sou professora de História do Estado do Rio, né? E percebo, quer dizer, como eu acho que é importante, inclusive, a gente investir, né, nesse estudo, porque muitas coisas, eu falo, quer dizer, desse processo das lutas chaguismo, amaralismo, mas eu acho que muitas coisas poderiam ser exploradas, poderiam ser aprofundadas, de como é que isso ocorreu nos municípios, né? Como é que essas alianças políticas se diluíram numa nova conjuntura, que era uma conjuntura não mais do pluripartidarismo, um regime liberal, mas dentro de uma ditadura, né? Dentro de um bipartidarismo, onde o Chagas contava, né, com um forte apoio da estrutura política da ditadura militar, do Geisel, do Figueiredo, né, e eu acho que o Amaral se manteve fiel aos seus princípios, né, à sua ética, né, e deixando um legado do que foi a sua atuação como uma das mais, ou talvez a mais importante liderança política do Estado. Eu acho que a gente repensar essa ideia do legado do Amaral e essa ideia da memória, né, que existe, ainda que de forma que a gente possa pensar fragmentada, não tão visível à primeira vista, tá entendendo? Mas essa memória, ela está aí. E é importante que a gente faça trabalhos, né, de caráter histórico que permitam revelar essa atuação do Amaral nessas conjunturas, né? Tanto como o articulador político, né, que atua na política nacional, né, que é fiador em vários momentos da aliança PTB-PSD, né, que contorna uma série de desafios, né, de uma série de conflitos, que era absorver o Jango dentro da estrutura, dentro da ideologia, dos princípios do PSD, né, como nesse segundo momento em que ele está buscando, né, construir uma nova força política, ou renovar a sua força política dentro da política fluminense após a fusão, quer dizer, nessa nova conjuntura,
numa conjuntura de ditadura, numa conjuntura de um novo Estado da Federação, né, da junção de duas realidades políticas distintas do Estado do Rio, do antigo Estado do Rio e da Guanabara, né, e enfrentar esses desafios não foram realmente, não foi uma coisa simples nem fácil. Então, o que eu gostaria de terminar minha fala, né, é chamando a atenção para essa ideia do legado do Amaral Peixoto. Né? Eu acho que os professores, os pesquisadores, né, têm uma tarefa de se voltar mais para esse estudo, de entender mais a política carioca fluminense. Porque eu acho que, se nós pensarmos no dia de hoje, nas perspectivas políticas da atualidade para o Estado do Rio, no vazio político, na dificuldade de emergir lideranças políticas consistentes dentro da política fluminense e carioca, eu acho que se nós nos voltarmos para estudar Amaral Peixoto, eu acho que nós poderemos aprender muitas coisas e poderemos dar uma contribuição relevante para a história política do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.